Bhavabhishta Supurakam Guru Ganaira Shishya Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipunam Shri Rupa Pantanogam Govindam Vidamujvaland Varatano Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurum Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vanchakalpatarvescha Kirpasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações a todo mundo, boa noite. Fico muito feliz que a gente está mais um encontro do nosso grupo de estudo de astrologia, em que a gente fica falando muito mais de filosofia do que de astrologia, mas que está tudo relacionado, porque, como eu estava falando, né, sem um aspecto filosófico, sem o desenvolvimento profundo do entendimento arquetípico, a gente nunca vai conseguir interpretar corretamente a astrologia védica. Então, se a gente não tem conhecimento da complexidade e da variedade de interpretações que são descritas nos Vedas e nas escrituras que são consideradas védicas, então os Shastras em geral, porque Vedas mesmo só tem 4, e nesses 4 Vedas não falam sobre astrologia, então a gente está falando sobre um conhecimento que tem origem nesse conhecimento védico, nessas escrituras védicas. Então é muito importante que a gente busque pelas fontes apropriadas que trazem para a gente os parâmetros pelos quais a gente olha para a astrologia védica e a gente busca pelo elevado conhecimento que revela a posição ontológica da alma na busca dela por um relacionamento cada vez mais íntimo e mais próximo com a suprema personalidade de Deus. Então, esse é o foco do estudo da gente, olhar para a alma vivendo uma temporada de tempo, lugar e circunstância dentro de um veículo biológico agora humano. E o privilégio que a gente tem de estar nesse veículo humano na Kali Yuga, recebendo o mais elevado de todos os conhecimentos. Tudo isso pela misericórdia e pela bênção dos mestres espirituais. Então, sempre é muito importante a gente lembrar do papel fundamental da sucessão discipular em preservar a verdade ajustada para que a gente possa trazer isso como uma prática na nossa vida. E vida espiritual e vida material é a mesma coisa. Porque se a gente não puder usar os princípios e valores da nossa vida espiritual na nossa vida material, então isso é uma hipocrisia. Então a gente não está vivendo de verdade aquilo que fala sobre a transcendência. E a base disso, como Gurudeva sempre frisou, né, humildade, tolerância e oferecer respeito para todas as pessoas, procurando pelos nossos defeitos e corrigindo esses defeitos sem procurar defeito em ninguém. Então, essa é a base para a gente poder entender o que é ser humano de verdade e o que é ser um buscador da transcendência. Então, a partir disso, a gente começa a jornada. Então, recomendo a quem está assistindo pelo YouTube, assista os vídeos anteriores, a gente fez muita leitura legal das escrituras, a gente leu bastante coisa do Srimad Bhagavatam, a gente leu vários livros dos mestres espirituais
do Shri Chaitanya Saraswati Mati e também vários textos de Prabhupada, que é o líder fundador da ISKCON. Então a gente busca por um conhecimento fidedigno que embasa e sustenta todo o conhecimento da manifestação matemática do karma, que aí é o que está presente na astrologia védica. Então, Bhagavad Gita é um conhecimento básico, fundamental. Então, Bhagavad Gita é o livro tão fundamental para o Jyotisha quanto o Brihat Parashara Shastra. Então, no Bhagavad Gita, Krishna explica o tutorial de como a gente superar todos os efeitos que o karma pode trazer na vida da gente. Então, é a forma mais rápida da gente aprender o atalho que resolve o problema do samsara. Então, eu estava falando antes, né? E aí fica também o convite para quem estiver vendo pelo YouTube. Sempre antes de colocar para gravar, a gente fica trocando ideia com quem está online e surgem muitos assuntos interessantes que eu acabo não conseguindo reproduzir depois na gravação. Então, como eu já falei sobre esse tema outras vezes, né, eu estava falando mais cedo sobre a relação da astrologia védica com a escola filosófica que eu faço parte, de como os mestres apresentaram o processo de Bhakti Yoga, o sadhana do Bhakti Yoga, como o mais elevado remédio para qualquer tipo de dosha que possa aparecer no mapa da gente. Então, eu já falei sobre isso algumas vezes, então fica a dica para vocês assistirem e comentarem no vídeo quando vocês me verem falando sobre Srila Sridhara Maharaj, falando para Srila Gurudeva Govinda Maharaj jogar o mapa dele fora, porque ele que ia controlar os resultados kármicos da vida de Gurudeva. Então a história fala que Gurudeva não queria assumir a sucessão da missão, porque ele ia morrer antes que o mestre dele. E aí o mestre dele fala para ele jogar o mapa dele fora, porque ele vai viver quantos anos o guru quisesse que ele vivesse. E foi o que aconteceu. Gurudeva viveu muito, muito, muito mais do que ele tinha previsto que ele ia viver. E Gurudeva era um gênio da astrologia védica. Ele era um gênio de tudo, né? Mas na astrologia védica ele era bizarro. Ele não precisava nem saber os dados da pessoa para saber qual era o mapa da pessoa. Ele olhava e ele já sabia tudo. Então, essa é a base que a gente olha para a astrologia védica, né? Bhakti resolve tudo. Bhakti resolve tudo. Sadhana resolve qualquer tipo de karma. E não é porque você não vai viver o karma. É porque aquele karma vai manifestar exatamente o propósito mais elevado na sua vida, que é conduzir você à purificação dos seus erros e a uma relação mais próxima com o amor transcendental. A gente ficou hoje para continuar a falar sobre efemérides que a gente estava falando na semana passada. E aí eu estava falando sobre a efeméride de Saturno, que para mim acontecem fenômenos muito místicos com esse movimento de retrogradação de Saturno. E aí eu queria falar um pouco sobre essa diferença de direção, né? Essa diferença vetorial do movimento de Saturno. E aí eu quero falar sobre algumas efemérides também, né? A Rafaela tá me lembrando aqui. Lembra da minha pergunta? Vou falar, vou lembrar da pergunta. Mas eu quero tentar, se eu não conseguir falar hoje, eu falo na semana que vem, porque foram coisas que aconteceram agora. Então a gente tem ainda um tempinho para falar sobre elas e elas vão continuar acontecendo. Que foi a entrada de Marte em Gêmeos,
a entrada de Mercúrio em Câncer e a entrada de Vênus em Virgem. E, como o Felipe bem lembrou, a entrada de Rahu em Danista. Então, a entrada de Rahu em Danista? Sim, entrada de Rahu em Danista. É isso. E quem mais quiser mandar perguntas também pelo grupo, quiser levantar a mão também para fazer algum comentário, fica à vontade. Deixa eu ver aqui. Ah, beleza, foi isso mesmo. Então é o seguinte, eu comecei a falar na semana passada, e isso é importante que vocês olhem sobre o mapa natal de vocês. O que é uma coisa que eu percebi, e eu percebi olhando para o meu mapa ao longo dos anos, e eu percebi manifestando em alguns mapas também que eu vi de pessoas, principalmente pessoas que já têm esses planetas retrógrados. Então, começando com Saturno, que é quem ficou retrógrado agora, tem uma semana e poucos dias. Saturno manda quatro forças, né? Os olhares, os dristes que ele manda. Ele manifesta quatro forças, incluindo o lugar que ele está, né? Então ele manda um primeiro olhar para a terceira casa a parte dele. Ele manda um outro olhar para a sétima casa a parte dele. E ele manda um outro olhar para a décima casa a partir dele. Beleza. A gente monta o mapa natal da gente, a gente joga os dristes lá natais do mapa e tal. E muitas vezes a gente não vê os resultados. Às vezes, porque esses resultados são pontuais, e aí eles acontecem durante trânsitos dashas ou antardashas. Mas o que é que eu percebi? Que quando o planeta está retrógrado, o efeito fica retrógrado também. Então, ao invés, e isso é para vocês testarem, ao invés de vocês jogarem os dristes para frente quando o planeta estiver retrógrado, joga os dristes para trás. Isso só vai valer para Marte e Saturno. Por quê? Porque Júpiter manda dentro do tricona. Então, dentro do tricona, para um lado ou para o outro, vai para o mesmo lugar. Mas no caso de Marte e de Saturno, não. No caso dos outros grahas, tanto faz. Por quê? Porque eles mandam só o Shakti Drishti. E o Shakti Drishti é 180 graus, inevitavelmente para frente ou para trás. Mas no caso de Marte e Saturno, quando eles ficam retrógrados, eles podem dar os resultados para trás, que eu verifiquei isso acontecendo. Quando a gente olha agora para Saturno, como que ele iria estar mandando esses dristes para trás? A partir de Peixes, ele manda-o para a terceira casa, em cima de Capricórnio. Aí ele manda o da sétima casa em cima de Virgem, que é onde está a Lua agora, e ele manda para a décima casa, em cima de Câncer, que é onde está Mercúrio, Júpiter e a Lua. É isso? É isso, exatamente. Em cima de Câncer. Não, Mercúrio, Júpiter e o Sol. A Lua está em Áries hoje, foi mal. Então, assim, olha no mapa de vocês e vê se nessa última semana para cá manifestou algum efeito que vocês identificam como um efeito de Saturno sobre os signos de Capricórnio e Câncer. Porque se manifestou algum efeito, então a teoria de que Saturno manda os olhares dele para trás quando ele está retrógrado funciona para vocês também. Isso vai funcionar principalmente para quem tem Saturno retrógrado já no mapa natal, porque a gente sabe que quem tem o planeta retrógrado no mapa natal e ele fica retrógrado no céu,
a pessoa sente uma sincronicidade maior com a energia que ela já carrega e com o que está acontecendo na vida dela. Um outro efeito é a gente lembrar que a retrogradação de um planeta é a possibilidade da gente corrigir algo que ele iniciou durante o movimento direto dele. Então, ele sempre vai dar uma janela de algumas semanas ou alguns meses, no caso de Saturno, durante a retrogradação, da gente corrigir aquele karma que a gente acabou de criar com aquele graha naquela área específica da vida. Então, Saturno agora está dando uma oportunidade dentro do signo de Peixes. E aí a gente pode olhar para Capricórnio, para Virgem e para Câncer, ou a gente pode olhar para Touro, Virgem de qualquer maneira, e para Sagitário. Então são efeitos diferentes, são casas e signos diferentes, mas a gente pode tentar avaliar os dois e entender aonde que os resultados de Saturno estão se manifestando. Durante o período de retrogradação, tentar corrigir o que a gente sente que está acontecendo dentro dessas áreas da vida, nesses respectivos signos que eu falei. Então, isso vale para o autoestudo de cada um e para vocês avaliarem pelo menos o que vem acontecendo na última semana, para ver quais são esses caracas e essas janelas de oportunidade que estão surgindo. Uma coisa importante da gente lembrar é o seguinte: Saturno, ele está no pada 2 de Revati. No Navamsha, ele está transitando no signo de Capricórnio. Como ele está retrógrado, logo mais nessa retrogradação no Navamsha, ele vai entrar no signo de Sagitário, que é para onde ele manda o olhar para a 10ª casa a partir de onde ele está no céu do mapa natal. Então, se a gente olha para Saturno em Peixes, e ele mandando olhar para a 10ª casa no sentido direto, normal, vai para Sagitário. E Sagitário é o lugar onde Saturno vai entrar daqui às próximas semanas, considerando o movimento retrógrado dele. A outra coisa é que se a gente olha para essas posições que ele está mandando o driste dele retrógrado, ele está mandando um driste para a 3ª casa a parte dele em Capricórnio, que é onde ele está agora no Navamsha. Então é uma possibilidade concreta de fazer correções na vida da gente. E aí, se a gente olha isso pelo Kala Purusha, a gente vai pensar duas coisas. Por um lado, está gerando resultado relacionado ao nosso Dharma e a execução do nosso Dharma pelo Kala Purusha, porque está gerando efeito em Sagitário. Sagitário fala sobre o conhecimento mais elevado, Sagitário fala sobre os mestres espirituais, as peregrinações, Sagitário fala sobre o Dharma, fala sobre a família do pai. E aí, quando a gente olha o resultado pelo outro lado, dá na casa 10, dá em Capricórnio, que é a casa da fama do pai, é a casa do karma, do trabalho, né, do resultado positivo e negativo, a forma como as pessoas enxergam a gente, a forma como, de uma certa maneira, a gente coloca a nossa energia e o nosso tempo à disposição dos resultados concretos da manutenção da nossa vida. Então, são coisas que a gente pode olhar para Saturno e avaliar com mais especificidade, porque o Navamsha, ele traz confirmações, né? Então a gente não vai olhar para o Navamsha simplesmente como muita gente olha de relacionamento afetivo, casamento e essas paradas, que muita gente olha para o Navamsha só para falar de casamento e relacionamento. É possível? É possível. Mas se a gente olha para o Navamsha da perspectiva de méritos espirituais e a forma como esses méritos espirituais estão trazendo indicadores para a vida material da gente,
Então a gente olha essas confirmações que às vezes são vargotamas, ou às vezes são conexões, como dristes no mapa natal, que se relacionam com posicionamentos no Navamsha. No Navamsha também. Ah, não, aí Saturno está sozinho. No Navamsha está acontecendo um Guru Chandala Yoga, né? Mas não vamos falar sobre isso, não. Porque é mais sutil, é uma energia mais sutil, é mais difícil da gente perceber os efeitos desse Guru Chandala Yoga sobre a gente agora no mapa natal. Uma coisa, alguém tem alguma pergunta ou alguma coisa para falar sobre Saturno? Porque tem uma coisa específica sobre Revati, né? E já que Saturno está purificando o Revati, andando retrógrado em cima dela, é sempre bom a gente lembrar que Revati ela tem uma questão muito forte com. Ó, o Cris mandou uma mensagem, eu já vou dar uma olhada. Revati fala sobre os prazeres materiais que a gente pode estar deixando para trás. Então, uma coisa que Revati traz para a gente, um dos desafios de Revati, é testar a nossa austeridade, a nossa sinceridade. Então, Revati vai trazer a última tentação para a gente. Então, antes da gente dar o passo que leva a gente para uma plataforma mais elevada, então a gente olhando para Peixes como o último signo e Áries como o primeiro de uma nova escala ontológica, de uma espiral, né? Então a gente subiu mais um andar. Essa transição de Peixes para Áries, ela é marcada pelos Gandantas, o Gandanta de água de saída de Peixes e o Gandanta de entrada em Áries, de fogo. Mas Revati, nesse período de trânsito sobre a Nakshatra, vai trazer para a gente a tentação dos prazeres e dos confortos materiais. Então, é muito fácil a gente escorregar nesse último passo, olhando para trás. Então, eu já contei essa história outras vezes, né, do mito de Orfeu. Então, o mito de Orfeu, né, tem uma parte da história que ele vai para um inferno buscar a amada dele, a paixão da vida dele, né? E ele consegue negociar a alma da esposa dele, desde que ele saia do inferno sem olhar para trás. Porque se ele olhar para trás, ele vai perder ela para sempre, irremediavelmente. E aí, exatamente na hora que ele sai do inferno, ele olha para trás e ela é aprisionada lá para sempre. Então, é como se literalmente a gente tivesse sendo colocado na ilusão de que ainda tem alguma coisa para a gente aproveitar nesse mundo. Ainda tem alguma coisa para a gente explorar nesse mundo. Ainda tem alguma coisa que a gente acha que o mundo ou alguém está devendo para a gente, que a gente precisa ir buscar isso. E Revati é representada por um elefante, né? E o elefante tem essa coisa de uma força muito grande de remover os obstáculos, mas também uma obstinação incrível de conseguir aquilo que quer. Então, se a pessoa coloca na cabeça que ela vai realizar aquele desejo,
esse último passo, né, que seria o Gandanta de Revati, ele vai ser muito doloroso na vida da pessoa. A pessoa vai passar ou e assim, ela vai passar por dificuldades no avanço espiritual se ela buscar pelo avanço espiritual. Porque se ela buscar pelo materialismo e pelo hedonismo, aí a vida dela vai ser muito boa, porque ela vai ter acesso a todo tipo de degradação que ela pensar e desejar, porque Reva te dá algumas características muito fortes no sentido de sensualidade, sexualidade, magnetismo, beleza, prazer sexual. É o lugar onde Vênus fica na máxima exaltação também. Então, muitas coisas sobre Revati a gente pode aprender, né, sobre a gente mesmo. E aí Saturno agora está retrógrado em Revati. E não, já vou aproveitar e vou emendar antes da pergunta do Cris aqui, que é o seguinte: não é com os mesmos graus, mas até o final do mês ou começo do não, até o final do mês ou começo do próximo mês, com os mesmos graus, o trânsito de Vênus na máxima debilidade, recebendo o olhar de Saturno retrógrado em Peixes. Então, exatamente o que eu estava falando sobre o prazer, sobre o conforto material, sobre a forma como algumas pessoas usam a beleza e os privilégios materiais que elas têm. Então, a debilidade de Vênus em Virgem vai ficar muito evidente quando esse olhar de Saturno incidir com os mesmos graus em cima de Vênus. E se a gente for considerar o Kala Purusha, é uma posição muito maléfica a casa 6 para Vênus. Então, os efeitos eles podem ser pesados, eles podem ser complicados, eles podem trazer inclusive dificuldades dentro do relacionamento, algum tipo de dificuldade de nível material também, né? Porque Vênus fala sobre a riqueza material, porque também Vênus, pelo Kala Purusha, é o regente de Touro, que é a casa 2. Então, pode trazer questões aí relacionadas à alimentação, mas eu acho que principalmente relacionada a recursos financeiros mesmo. Pode estar relacionado a dívidas, a perdas, e aí algum tipo de questão de saúde pode aparecer também, de nível estomacal, de nível digestivo. Então, os caracas da casa 6 todos podem se manifestar. Vai depender de mapa para mapa? Vai depender de mapa para mapa, porque você vai ter que olhar onde esses signos estão gerando efeitos no seu mapa natal. E eu estou fazendo agora uma análise pelo Kala Purusha, uma análise genérica que não deve ser considerado como uma regra geral. Então, o que foi que o Cris falou? Pronto. Ó, no caso do Cris, deu o resultado do olhar retrógrado de Saturno. O que é que ele falou aqui? Que o Saturno dele está na 9, mandando o olhar para 7. E o teu Saturno natal é na 8, retrógrado? E aí o Saturno natal dele é retrógrado na 8. Então, justamente a confirmação do que eu tinha falado. Se o planeta ele é retrógrado no mapa natal, ele fica mais poderoso quando ele fica retrógrado na efeméride, e ele manda o olhar dele retrógrado também. Não é uma regra, galera, porque isso não está nas escrituras. Nenhuma escritura fala sobre o olhar retrógrado dos planetas dando para trás. Então, isso é uma conclusão que eu cheguei e que eu estou avaliando. Então, no caso do Cris, funcionou também. Então, não é uma regra, mas é uma possibilidade. E aí aumentou
os resultados da casa 7 dele, aumentou os grupos, aumentou o network, né, aumentou os contatos, tanto que ele nem está ficando no escritório nesses dias. Então, a casa 7 também fala sobre essas movimentações de trabalho, né? De você estar em contato com as pessoas. Da casa 9, inclusive, Saturno manda o Shakti Drishti dele para a casa 3, que é uma casa de você estar em contato realmente pessoal, falando e se movimentando com as pessoas, né? Pronto. E a Rafaela também falou a mesma coisa na relação dela, casa 9, casa 3. É o mesmo efeito, só que eu acho que no caso dela, Saturno está na casa 3, mandando o Shakti Drishti dele para a casa 9. Então, vários efeitos interessantes desse Saturno. A gente já falou pra caraca desse Saturno em peixes, assim, velho, já gastou, porque já tem mais de ano que ele tá lá. Então, assim, a gente já falou bastante sobre esse Saturno em peixes. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre Saturno? Ou a gente passa agora para a pergunta da Rafaela, que também se refere a Saturno. O Saturno dela tá na 11. E justamente, se está na 11, olhando para três casas antes dele, está dando efeito na 9. A mesma coisa. Massa. Muito bom. Então, está dando efeito para trás. Qual foi a pergunta da Rafaela na semana passada que a gente acabou não respondendo? A Andriele mandou mensagem aqui também, dando o resultado aqui, ó. Saturno Verdade. está olhando para a casa 6 dela e ela vai fazer uma endoscopia. Então, pode crer, velho. Sinto muito, mas está dando efeito na 6. É bom olhar para isso. Eu tive, durante muitos anos, ainda tenho problema no estômago, porque eu tenho Mercúrio retrógrado em Libra na minha casa 6. E aí, eu já tomei tudo que é remédio que você puder imaginar, até os remédios que hoje é proibido de tomar porque dá demência, eu tomei durante anos. Então, aproveitem meus últimos anos de sanidade, porque daqui a pouco eu vou estar loucão. O que realmente curou e tratou meu estômago muito bem, o melhor remédio que eu já usei na vida foi espinheira santa. E aí você pode ir numa farmácia de manipulação e pedir para eles manipularem em cápsula para você. Você vai tomar uma cápsulazinha. Eu cheguei ao ponto de tomar só uma cápsula de manhã. Quando eu comecei o tratamento, eu tomava duas de manhã e uma à noite. E aí, depois que eu fiquei, tipo, bom, que eu não sentia mais a morte borbulhando dentro de mim, aí eu comecei a tomar uma só por dia. E aí já tem anos, alguns anos que eu não estou tomando, estou precisando inclusive voltar a tomar, porque me fazia muito bem mesmo. Então, eu acho que desde que eu vim morar aqui em São Francisco, eu tomei só um potinho de 60 cápsulas de 100 e nunca mais eu tomei. E é muito bom. Eu estou precisando ir atrás. Então, quem tiver eventos na casa 6 ou eventos acontecendo no estômago, Espinheiro Santo é muito bom mesmo. Viu alguma pergunta aqui? Eu acabei fechando e não olhei. Ah, pronto, não, é a questão da Rafaela. A questão da Rafaela é uma questão muito específica e particular, mas eu vou tentar avaliar ela em termos gerais. O que que acontece? No mapa da Rafaela,
ela tem uma conjunção de 1 grau entre Saturno e a Lua. E ela está passando, isso no signo de Peixes. E ela está passando agora, ao mesmo tempo, pelo retorno de Saturno e pela parte mais intensa do Sadishat. Aí você pensa, caraca, velho, muito pesado um negócio desse, muito complicado, muito difícil. Mas a pessoa já nasceu com isso. Não é um trânsito de Saturno sobre a Lua. A pessoa nasceu com Saturno ali já. Ela viveu a vida dela inteira carregando esse karma. Ela sabe muito bem o que isso significa. Então, assim, considerando especificamente ainda mais o mapa da Rafaela, que tem um ascendente em touro, a Lua, eu sempre gosto de pensar assim, né? A Lua é um planeta muito paradoxal para quem tem um ascendente em touro. Porque a Lua é um maléfico funcional para o ascendente touro, maléfico funcional, mas ao mesmo tempo é um graha que fica na máxima exaltação quando está em touro, no ascendente. E aí você olha para Saturno, que é um maléfico natural e é o Yoga Karaka do ascendente touro. Então, assim, o que poderia dar bom é funcionalmente ruim e o que deveria dar ruim é funcionalmente bom. Por quê? Porque Saturno, para o ascendente touro, é o regente da casa 9 e da casa 10. Ele carrega sozinho o Karma Dharma de Pati Dosha. Ele carrega o Karma Dharma de Pati Dosha sozinho, é Saturno. Ele leva para onde ele for. E aí você tem uma conjunção de um planeta que fortalece o seu ascendente, que é a Lua, em conjunção com o Yoga Karaka na casa 11, que é a casa que entrega o resultado da casa 10, sendo que esse mesmo planeta é o Karma Dharma de Pati Dosha nele, o Yoga Karaka. Então, assim, é uma coisa que a gente já falou várias vezes, né? Entender o que é ruim como uma bênção, para a gente sempre aprender com todas as dificuldades que possam se manifestar, a gente poder aprender com elas, mas ao mesmo tempo a gente entender que nem tudo que é ruim mesmo. E não é ruim o tempo todo. Então tudo é temporário e tudo depende da forma como você está analisando. Então, o que acontece é, o Sadhchat, ele dura 7 anos e meio. São 2 anos e meio muito ruins. Mas os 2 primeiros anos e meio também não são bons, não. E os 2 anos e meio do final, eles são tipo uma redução de danos, tá ligado? Você só aprendeu a tomar porrada e agora as porradas batem em lugares que já não dói tanto porque já tá machucado. Então, assim, só depois é que você vai se recuperar da doideira. E durante os 2 anos e meio piores, você vai estar passando pelo retorno de Saturno. E aí, vamos lá. Eu vou falar do meu mapa também, já que eu estou analisando o seu mapa especificamente. O meu mapa também tem um ascendente em touro. No meu primeiro sadichat, eu conheci a filosofia védica. Aí você vai dizer, pô, mas não foi ruim, não. Caraca, velho. Foi um momento muito difícil da minha vida. Foi tão difícil que eu passei a maior parte do tempo lendo. Eu ia estudar, eu passei o tempo todo estudando e nos finais de semana eu ia para o templo.
Por quê? Porque eu não tinha coisas de adolescente para fazer, eu não fazia, eu não tinha amigo, eu não ia para os lugares, eu vivia sozinho, eu vivia em casa, ou eu estava tendo que fazer alguma coisa para ajudar, cuidar de casa, cuidar da minha irmã, ou sei lá, estudando com os meus amigos. A coisa que eu fazia para me divertir era justamente o que é a casa 5, onde meu Saturno está entrega, que era estilo jogar videogame, que fala sobre diversão tecnológica, jogos, né, que está relacionado com a casa 5. Eu estudava muito a parte de mitologias e filosofias, eu sempre gostei muito de estudar mitologia. E no máximo eu ouvia música. Então também tem uma relação com essa coisa de criatividade, da Casa 5 tudo. Foi uma época que eu me interessei por literatura, por poesia também. Depois, Sade Chato foi difícil? Foi muito difícil. Muito. Mas foi o momento em que eu me aproximei da filosofia que salvou a minha vida. E no segundo Sade Chat, que está acontecendo agora, eu tenho o privilégio de poder ter deixado totalmente a minha dedicação profissional voltada para trabalhar e ensinar sobre a filosofia védica. E o maior privilégio que eu tenho é de poder dar de graça a maior parte das coisas. Então, 3 dias da semana, a gente tá à noite junto, estudando e compartilhando as coisas todas. E eu quero cada vez mais poder estar fazendo isso. E isso é o meu sad chat. E é o momento mais punk do meu sad chat. Por quê? Porque eu também tenho a lua em peixes. Mas o meu Saturno não está em peixes. O meu Saturno está em virgem. E ao invés dele estar na conjunção com a Lua, ele está mandando o Shakti Drishti dele para lá. Então, a gente sabe que um Shakti Drishti tem quase o mesmo poder de uma conjunção, é praticamente uma conjunção. A gente tem que avaliar também que a minha Lua tá em Uttarabhadra, que é regida por Saturno, e os efeitos, isso é muito importante da gente saber também, os efeitos do Sadishat vão estar também muito relacionados ao primeiro Dasha, ou talvez o primeiro e o segundo Dasha da vida da pessoa. Por quê? Porque, e aí é especificamente a pergunta da Rafaela, né? A relação com a mãe. Porque a lua fala sobre a mãe. A lua fala sobre a mente, a lua fala sobre os sentimentos, a lua fala sobre os desejos também, sobre as emoções, sobre as memórias, mas a lua fala sobre a mãe, a relação com a mãe, as memórias com a mãe, e as emoções, os desejos e os comportamentos condicionados que são adquiridos através do afeto que a pessoa tem ou não tem com a mãe. E isso é definido pelos primeiros momentos da vida da pessoa. Então, de acordo com o posicionamento da Lua em relação a Nakshatra, você vai ter nascido no começo, no meio ou no final de um determinado Dasha. Então, se você considera os 7 a 9 primeiros anos de vida como a construção do inconsciente e a formação da personalidade, é esse período que também vai acabar se manifestando no Sadchat. Por quê? Porque você vai ter que rever essas suas memórias afetivas. Por que eu estou falando isso? Saturno é o planeta que julga. Saturno é o planeta que culpa. Saturno é o planeta que pune. E o que é que ele pune? Pensamento, sentimento, desejo e ação. Pensamento, sentimento e desejo são configurações intrínsecas. Pensar, sentir e desejar faz parte da lua. A mente pensa, sente e deseja. Isso são as qualidades da mente. Pensar, sentir e desejar.
E é a mente que induz a ação. Então, mesmo que a gente culpe Marte, mesmo que a gente culpe Mercúrio, mesmo que a gente culpe qualquer graha que seja pela nossa ação, essa ação é resultado de pensamento, sentimento e desejo que é configurado através das memórias afetivas. Essas memórias afetivas foram construídas no primeiro período da vida da pessoa, não necessariamente o Dasha, mas necessariamente esse período que compreende dos 7 aos 9 anos de vida. Hoje, com essas crianças retardadas que tem, e assim, sem querer ofender as crianças retardadas de verdade, não colocando a palavra pejorativa retardado para as pessoas que têm problemas de desenvolvimento cognitivo, mas retardados ignorantes, os mimados, os criança idiota, que é egoísta, é hedonista, maltrata as outras, maltrata os animais, não tem nenhum tipo de consciência do papel dela como indivíduo dentro do mundo, essas crianças, elas estão vivendo o período básico do desenvolvimento afetivo delas, às vezes até os 15, 16 anos de idade. E aí você vê que a maturidade do resultado que os planetas têm para entregar fica cada vez mais atrasada. E aí você vai ver em homens Saturno dando o resultado que devia dar com 32, 33, depois dos 46. E aí você fala, pô, mas o karma, o karma não tem que manifestar? Tem que manifestar, mas ele manifesta também de acordo com a maturidade do indivíduo de poder viver aquela determinada situação. Então, vamos colocar pragmaticamente um problema de relacionamento afetivo que o indivíduo deveria estar vivendo ali com os 22, 23 anos, ele vai estar vivendo com a mãe ainda. Ele não vai ter desapegado desse núcleo afetivo e dessa dependência emocional para buscar pela independência. Ele ainda vai estar lá dentro do conflito doméstico, daquele complexo de formação da sexualidade. Tanto um homem quanto a mulher pode acontecer a mesma coisa, mas pela época que a gente está vivendo e pela própria natureza feminina de desenvolvimento acelerado, as meninas estão dando de 10-0, pô. Elas são muito, muito mais desenvolvidas, inclusive na busca pelo autoconhecimento, por causa da própria sensibilidade que é inerente das características do corpo feminino, né? Dessa biologização da energia feminina. Tem muito homem que tem uma predominância da energia feminina e acaba se interessando por esses assuntos mais metafísicos, mais devocionais, né? Mais de, como é que fala? Self wellness, de bem-estar, né? De estar querendo ficar cada vez mais completo. Mas tudo muito complicado dentro da Kali Yuga. Voltando para a ideia de Saturno, Saturno transitando sobre a Lua, considerando o Sadishat, ele vai fazer o julgamento da Lua. E esses parâmetros que a pessoa carrega precisam ser revistos. Eles vão ser revistos durante 7 anos e meio. Mas durante os 2 anos e meio mais intensos do trânsito de Saturno sobre a Lua, essa força de construção das memórias afetivas e do comportamento condicionado vai ser extremamente pesada. E, consequentemente, o papel e o relacionamento com a mãe vai mudar. Ele muda por causa do retorno de Saturno e ele muda por causa do Sadishat. O Sadishat, de certa forma, traz essa questão de entender o verdadeiro papel da mãe, e o retorno de Saturno traz esse lugar de autorresponsabilidade. Então, quando você combina essas duas coisas, que é o caso de você já ter no mapa natal, você tem que lembrar o histórico da sua vida e o histórico do seu relacionamento com a sua mãe,
que, pela regra, não foi fácil. Não foi. Então, eu não sei. Não, acho que é isso. O teu caso também é o Tarabadra, né? Deixa eu abrir aqui de novo. O Tarabadra, exatamente. Então, assim, o fato de você já ter nascido num período de Saturno, o fato de você ter nascido com a Lua em conjunção com Saturno, a relação com a mãe, muito provavelmente foi pesada, foi difícil, foi carregada. Então, boa noite, Ana. Belezinha? Então, tava na expectativa de você entrar e dar o feedback das efemérides pra gente hoje, que eu não consegui entrar, mas diz aí. Ah, o Cris me convocou. Foi mesmo, Cris? Foi. Ele falou que onde é que tu tá? Não sei o quê. Véi, não pode fazer isso não. A Ana é uma pessoa, tipo, ocupada, velho. Ela trabalha pra caraca, deve ter passado o dia inteiro atendendo, dando aula. Quando é de noite, o cara ainda vai encher o saco dela pra ela entrar aqui no grupo, velho. Faça isso não. É um privilégio a gente ter ela aqui sempre. É um prazer trazendo um estudo profundo que ela faz das efemérides e é fantástico, assim. Eu babo com o estudo das efemérides que a Ana faz, porque eu não tenho a menor paciência, velho. Eu olho assim, eu penso, caraca, quantas horas de trabalho tem nessa parada aqui? É absurdo, é bizarro, mas eu acho lindo, acho fantástico, acho que é inclusive um dos dons do hiperfoco, né? Já que a gente estava falando sobre autismo e TDAH, é um dos dons do hiperfoco é conseguir fazer esse tipo de coisa que a Ana faz. Então, Ana, eu estou só terminando aqui de fazer uma análise que ficou da semana passada, lembra? Sobre a relação da mãe dentro do período de Sadichat e tudo. Então, é isso, esses assuntos eles sempre vêm à tona mesmo no período de Sadichat, porque a lua carrega o careca natural da mãe, da maternidade, e Saturno carrega o careca de uma maneira pesada, de uma maneira firme, de uma maneira cruel, às vezes, trazer à tona verdades que a gente não quer enxergar. E essas verdades exigem a limpeza do coração para a gente não ficar guardando mágoa, não ficar guardando ressentimento. Então, olhe sempre com o máximo de compaixão e de piedade que você puder, porque isso representa a compaixão e a piedade que você tem por você mesma. Então, ó, a Rafaela comentou aqui. É, vários comentários, ó. Pronto, ó, vários indicadores do que a gente estava falando. É, ah, pronto, então, aqui, um indicador clássico é o distanciamento do contato físico e do contato afetivo. Mesmo a própria ideia de cuidado, ela não acontece ou ela é terceirizada. Então, o que você trouxe aqui é tipo muito pragmático dessa relação da Lua e Saturno, que é uma mãe que vai trabalhar demais e não vai ter tempo para os filhos. E que vai enxergar em si mesma isso como um papel importantíssimo, de tipo, não, eu fiz isso consciente. Eu estava trabalhando mesmo para poder dar as coisas para você e tudo mais. Só que isso para o filho parece frieza, parece distanciamento afetivo, né?
Então, justamente, o lugar de responsabilidade. Então, uma coisa que eu estava vendo, inclusive agora recente, com o estudo de psicanálise, é que quando a gente não está comparando, fazendo comparações, né, a gente sempre vai encontrar adjetivos positivos para experiências, às vezes traumáticas, que a gente passa. E aí é importante demais a gente ver essas qualidades, né, de tipo o afeto, a dedicação, o sacrifício, o cuidado e aprender a olhar para essas memórias com amor mesmo. Mas é muito importante a gente não repetir isso. É muito importante a gente fazer uma manifestação desse amor, seja maternal ou seja paternal, com mais presença, com mais toque, com mais orientação, com mais afeto mesmo, né? Com mais doçura. Fala aí, Felipe. Queria só comentar também, para ver se é possível, já que a gente Diz está falando aí. sobre os trânsitos de Saturno, se a gente poderia falar também sobre o Astama Shani, né? Porque eu, particularmente, tenho uma experiência que é super parecida com o que as pessoas aqui no grupo estavam relatando em relação ao Sadesat. Eu tive uma experiência de saúde super desafiadora no Astama Shani, mas foi quando eu decidi realmente ingressar profissionalmente na astrologia védica, e aí o Diotis me salvou, assim, de uma certa maneira. E hoje em dia, atendendo, eu tenho observado que muitas pessoas que estão passando a Ashtama Shani também decidiram me procurar por conta de estarem vivendo desafios relevantes. Pronto. Isso é uma outra coisa sensacional e para mim assim inexplicável. E quanto mais você trocar ideia com pessoas que trabalham com astrologia ou com terapia, mais de cara você vai ficar. Porque isso fala sobre os entrelaçamentos, e isso fala sobre uma coisa que na psicanálise é transferência. A transferência, ela é uma coisa inconsciente. E tem a transferência e a contratransferência, né? E aí tem a transferência, a contratransferência e a resistência também do processo. E você vai ver isso quando você está atendendo, tá ligado? Você vai ver que às vezes a pessoa se identifica com você. Às vezes você se identifica com a pessoa. E às vezes você tá enxergando tanto da pessoa que ela fica com medo e ela começa a resistir, começa a negar, começa a querer desviar das coisas, assim, tipo, não, e muda de assunto, começa a falar da vizinha, começa a falar do papagaio, e aí você faz, oxi, velho. Por que ela tá perdendo tempo, tá ligado? Por que, que ela tá enrolando, tá ligado? Tipo, por que, que ela tá com medo, né? Então, assim, uma das coisas, isso é clássico, velho, é essa relação de inconscientemente a gente busca pela cura naquele que curou a mesma dor que a gente carrega. Isso é inconsciente, velho. Tipo, outro dia a gente tava falando no grupo assim, a quantidade de gente que aparece para fazer mapa no período de Keto, no período de Rahu, você não bota fé, velho. Você vê, meu irmão, todo mundo só vem na hora que a água tá batendo no pescoço, né? Ninguém vem na hora da goteira. Ninguém vem na hora que, tipo, que ainda dá pra puxar com o rodo. Não, a galera só aparece quando a água tá no pescoço, assim, o cara não sabe mais nem por onde ele consegue sair de dentro da inundação, tá ligado? E isso é normal. Então, assim, você vai ver. E outra coisa, ondas. Ondas. Como é que são as ondas, né? Vem uma onda por causa de uma efeméride de pessoas que sofreram abuso na infância. É uma onda. Aí depois vem uma outra onda de tipo de mulheres que sofrem violência no relacionamento, uma outra onda.
E aí depois uma onda de crianças que tem o sol na casa 8. Pessoas, né? Não crianças, né? Mas pessoas que têm o sol na casa 8, então cresceram sem o pai, de repente. E é ondas. E aí, ó. Ah, ainda a Rafaela complementou aqui. Pronto. Interessante essa questão de superproteção. Vou dar uma olhada, mas eu acho que é justamente o efeito que esse Saturno está mandando para o ascendente. Exatamente. É o olhar que esse Saturno manda para o ascendente a partir da tua casa 11. Então ele age como um protetor mesmo, sabe? E carregando essas qualidades maternais, né? Essas qualidades da Lua. Então, realmente, é isso, é saber que existem aspectos ruins, mas ver que podem manifestar aspectos bons também, positivos também, que é resultado de mérito espiritual, né? Então, é isso. Como você disse, muita coisa boa aconteceu no seu primeiro chat, muita coisa boa vai estar acontecendo agora, muito crescimento, muita consciência, né? Muito despertar. Isso é super importante. Muito provavelmente os caracas que manifestaram para você foram muito mais positivos do que os que manifestaram para mim, porque tem mais grau, justamente o teu Dasha de Saturno, tu nasceu em 96 e foi isso. Tu nasceu em 96, o Dasha de Saturno acabou em 98. Então o teu Dasha de Mercúrio começou com 2 anos de idade, já melhorou, já foi uma situação não tão ruim assim para a tua lua, né? No meu caso, eu nasci no começo do Dasha de Saturno, então eu peguei o Dasha de Saturno quase todo. O meu Dasha de Mercúrio começou, era adolescente já. Foi pronto, foi quando começou o Sadchat. O meu Dasha de Mercúrio começou quando começou o meu primeiro Sadchat. Então, mudou o Dasha de Saturno, mas começou um Sadchat. Então, assim, é isso, é Saturno que toma conta das coisas. Pronto, a Andriele também, ó. É isso, velho. Você vai ver, todo mundo tomou alguma porrada pesada de Saturno, tá aqui no grupo. É isso. Saturno, inclusive, é um dos indicadores de astrologia védica. Então, Saturno vai falar, inclusive, sobre a purificação que esse conhecimento pode trazer na sua vida, né? Depende muito também da casa onde Saturno tiver. Se Saturno tiver na 5 é muito bom. Se Saturno tiver mandando o resultado para 5 em relação ao conhecimento dessas ciências e dessas místicas ocultas. Casa 5, casa 8, Escorpião, o signo de Escorpião também, ter planetas ativando o signo de Escorpião é muito bom. Escorpião na casa 10 é muito bom também para astrologia. Escorpião na casa 5 é bom para astrologia também. Então tem vários indicadores, né? Júpiter na casa 5, Mercúrio na casa 5. Então, ó. Véi, a Rafaela falando, né? Que esse sad chat tá totalmente singular, porque também está no Dasha de Vênus. E ela começou a estudar astrologia védica em outubro de 2024. Então, eu não sei se foi em outubro de 2024 que começou. Deixa eu ver se foi que começou. Foi não. O período de Vênus começou em 2022. Em 2024 era Vênus, Vênus, Rahu. Pronto, Vênus, Vênus, Rahu. Aí, que doideira. Massa. Porque Rahu está na casa 5.
Então, é um mérito espiritual que está se manifestando aí através de Rahu também. Pode acontecer, mesmo Rahu sendo um demônio. E o Dara Karaka do teu mapa. Então, interessante também olhar como esse Dara Karaka tá trazendo resultado. Ah, não, mas isso foi em 2024. Pode crer. E esse Rahu tá em Rashta. Massa. Então, Ana, vamos aproveitar mais um pouquinho aqui, umas meia horinha que tu puder. E aí, eu queria falar, mas dá para falar também na semana que vem de boa, que é o seguinte: da semana passada para cá, teve a entrada de Marte em Gêmeos, teve a entrada de Mercúrio em Câncer e teve a entrada de Vênus em Virgem. Eu falei um pouco já sobre a entrada de Vênus em Virgem recebendo o Shakti Drishti de Saturno em Peixes. Quer falar sobre alguma efeméride que tu acha importante dessas três agora? Ou deixa para semana que vem? Dessas três, esse Vênus aí tá bem afetado, né? Que ele veio de uma jornada com Ketu aqui na minha cidade. Nossa, não sei se vocês ficaram sabendo que um cara cometia violência e abuso em série por 3 décadas, tipo, super saturnino, assim, né? Agora Caraca, essa história veio à tona e, e bom, né? Vênus veio dessa jornada aí com Queto, né? Também teve muita força, sabe? Uns relatos super pesados, era bem difícil de acompanhar. Porém, eu senti também um processo bem curativo. As mulheres se uniram e fizeram barulho e o cara tá preso, sabe? Então também tem essa coisa, né? De- Daí, Vênus em Virgem, além dessa oposição com Saturno, que ainda tá meio larga, né? Tem o Driste de Marte, né? Para cima, então uma quadratura que ele vai pegar ali o período do eclipse. Então, mulheres, cuidem-se, cuidem os gatilhos, cuidem as, as questões estéticas também. Vênus em Virgem não é bom para intervenções e mudanças bruscas, estéticas, né? Vai até 2 de setembro, quando entra em Libra, né? Então, e também as questões dos negócios e dos relacionamentos, né? Pode ser um momento que eu sinto muito nesse período é refazer acordos, sabe, nos relacionamentos, sejam eles românticos ou profissionais, ou até outros relacionamentos com amigos, com as pessoas que a gente mora, que às vezes a gente entra num drama, sabe? E de repente é só um negócio de a gente entender que a gente precisa ajustar esses acordos. Tem alguns acordos que são silenciosos e quando eles estão funcionando tá tudo bem, né? Mas quando esses acordos silenciosos precisam ser ditos ou atualizados, é bom entender isso. Tipo, primeiro disso, né? O que que eu quero, né? Que acordo que precisa ser? O que que eu preciso expressar? Formular isso mesmo, sabe? sim. Às vezes até no papel, assim, né? Pô, é entender o desejo, sabe? Esse lugar de aprender a dizer não também, né? Com Saturno olhando. E porque na sequência, né? Mas a gente não vai falar agora, mas na sequência, Vênus vai ficar retrógrado, sabe? Mas ele vai estar forte, ele vai ficar retrógrado. O início da retrogradação dele é em Libra. Então, pode ser um momento interessante de atualização de acordos e dos Sim. temas de Libra. Antes disso, a gente vai voltar para esse assunto quando ele estiver mais perto da retrogradação mesmo. Mas aproveitando que tu falou
do Driste de Marte em cima de Vênus e dos eclipses é o seguinte. Ia deixar para falar de eclipse na semana que vem também, mas vai ficar muito em cima, já vou dar spoiler agora. Não é para, assim, quem quiser faz o que quiser, mas não é um mês bom para nada. Para nada. Principalmente questões emocionais, porque o eclipse da Lua vai ser em cima do Brasil, então assim, a sensibilidade vai ser muito grande. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o primeiro eclipse é em Câncer, o segundo eclipse é em Leão. Então é o primeiro eclipse de uma série que vai abrir e depois é o último eclipse de uma série que está fechando. Então, a Ana já deu o peixe. 2 de setembro em diante, volta a fazer a vida. Agora, agosto, reze, peça por misericórdia a Deus para dar tudo certo na sua vida e no seu coração. Então, assim, não tem aí, mas eclipse não dá bom resultado. Não tem que esperar bom resultado, não. Tipo, faça porque é o melhor para você fazer. Porque se não der resultado nenhum, se você disser, velho, eu passei o mês inteiro fazendo austeridade, rezando, fazendo tudo que era o melhor que eu podia fazer e não deu resultado nenhum. Perfeito. Por quê? Porque qualquer coisa que diferente disso que você tivesse feito ia dar resultado ruim com 100% de certeza. Então, assim, galera, tá ficando cada vez mais complicado, a gente tá num período difícil de tudo, em todas as dimensões que você puder imaginar. Eu não estou falando de dimensões, tipo, décima dimensão agora abrir uma janela e todo mundo vai viajar pela décima dimensão. Não, não é isso, não. Tô falando assim, dimensões mesmo, de tipo do humano individual, de cada pessoa lidando com o seu coração e com a sua cabeça, dos coletivos curtos, próximos, dos coletivos maiores e dos sistemas. A gente está entrando numa transição bizarra e a gente não pode mais fechar o olho para essa parada. A gente tem que assumir a responsabilidade dentro do campo de batalha. A gente não está assistindo a um circo, a gente está dentro do circo. Então, cada um tem que entender qual é o seu papel e dar um jeito de atuar apropriadamente. Então, assim, é isso mesmo. O eclipse é em Câncer e Aquário. Solar é em Câncer e o lunar é em Aquário. O, o Felipe colocou aqui, né? A Astamachane é o trânsito de Saturno pela oitava lua a partir da a oitava casa a partir da Lua. Então, é uma técnica de Chandralagna. Dá para fazer essa técnica com o Sol, dá para fazer essa técnica usando o Lagna. Então é isso. A partir da oitava, tipo, a oitava a partir da Lua, né? A oitava a partir do Sol e a oitava a partir do ascendente sempre vão trazer características da oitava casa, como se fosse o Kala Purusha. Então, é uma técnica, é bem interessante, é bem funcional, manifesta para valer mesmo. Então, é isso. Principalmente, né, a gente sempre vai considerar Chandralagna e Suryalagna para quem? Para quem não sabe o horário que nasceu. Então você não sabe o horário que a pessoa nasceu, mas você tem todos os outros dados. Se você olhar pelo Chandralagna e pelo Suryalagna, você vai ter um nível de aproximação ali absurdo. Não vai dar para olhar dashas, por exemplo, com precisão. Não. Não vai dar para olhar efeitos específicos de trânsito de planetas sobre as casas do mapa natal. Não. Mas você vai entender o efeito psicológico, emocional a partir do Chandralagna e um efeito existencial no sentido corporal e da sua potência interna a partir do Suryalagna.
para algumas pessoas, uma avaliação egóica. Se você olha pelo Surya Lagna, você vai estar vendo a forma como a pessoa construiu a personalidade dela e a forma como ela quer ser vista, não necessariamente a forma como ela é vista. Então, o ego pode se manifestar de uma maneira muito maléfica através do sol, se você está olhando pelo Surya Lagna, né? Então, pode continuar, Ana. Era só uma observação e eu fiquei falando. É isso, né, de Vênus. Ah, esse é um contexto fora do cenário do eclipse, que é mais uma situação que está acontecendo durante o eclipse, né? O Marte olhando para Vênus. Parece uma perseguição, assim, Vênus e Marte estão avançando, sabe? Tipo, parece que, eu fiquei olhando assim, né? Amanhã vai alargar esse olhar. Aí, tá, os dois estão juntos, assim, sabe? E como o Marte está atrás, parece uma perseguição mesmo. É muito bom cuidar com essa questão da violência contra a mulher mesmo, sabe? E os Exatamente. gatilhos. Exatamente. Era isso que eu ia dizer. Tá Porque é muito, Marte de um lado e Saturno do outro, né? sim. O que está muito aparecendo muita notícia, muita matéria, muito recorte, muita coisa sobre violência contra a mulher. Muito forte mesmo agora, esses últimos dias. Tem esse negócio de ser prático também, né, em relação a essa questão da violência contra a mulher, contra crianças também, né? É importante ser estratégico, sabe? Estratégico, assim, ser meio frio no sentido de pegar, como é que se diz? Pista, as evidências, né? E ser estratégico de fuga, de sair, de pedir ajuda, de boletim de ocorrência, de todas essas ferramentas, né? E não dar bobeira, sabe? Claro, principalmente para algumas pessoas, né? Não vai ser para todas, mas para só de falar isso, a pessoa que está passando por isso que escutar, ou a amiga também, né? Às vezes é alguém que a gente vai ajudar, né? E Mercúrio entrou em Câncer hoje, né? Então ele está voltando para o mesmo ponto que ele estava quando ele ficou retrógrado. Amanhã ele, né? Ou depois de amanhã ele fica no mesmo ponto que ele estava quando ele recuou na frente de Júpiter. E ele vai, mas isso pode ser depois, né? Ele vai ficar em Grailda com Júpiter, né? É o Sim, segundo, né, do ano que eles tiveram esse encontro em Gêmeos, mas Mercúrio estava forte, e agora Júpiter está forte, né? E daí essa questão da comunicação, da discussão, até desses acordos, porque ele entra no contexto do entre eclipses, né? E aí a sim. gente tem o eclipse solar em Câncer, com Júpiter combusto, uma combustão, ele está com um órbita de 10 graus. Assim, Mais suave já. suave já, né? Ele está forte, porém, né? É um eclipse. Sim. Né? Então, a gente não pode, é como tu falou, não dá para dar essa bobeira, sabe? Se a gente conseguir manter a vida simples, a rotina em dia, cuidar da alimentação, porque as leixas falam de veneno. Então, não come fora, come em casa, faz a comidinha na hora, comida simples, honesta. Se a gente conseguir fazer o simples, está ótimo nesse mês, entendeu? A gente já está super bem, né, e sabe, né, porque as leixas também, ela tem esse lado místico, espiritual, então é um bom momento para estudar astrologia, para fazer, Sim. para praticar, para se firmar todos esses dias, né, o mês inteiro. E hoje, de manhã, eu vi a notícia que explodiu
teve um incêndio numa fábrica de produtos químicos, entende? Tu Então viu já os vídeos? Tu eu não, viu, não? eu vi a notícia e eu não podia engatar na internet, sabe? Eu tinha que focar, então eu só pensei assim, ó, a abertura dos eclipses já começou, né? Eu tinha recebido uma notícia, ó, uma mensagem ontem de noite de uma pessoa que eu li o mapa, e hoje acordei com isso, eu pensei, começou, daí tu começa. É coletivo, é individual, né? A É, gente que parecia filme, os bueiros explodindo assim, blue, 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 parecia filme da Marvel, velho. Eu fiquei de cara, muito massa. O pior é que a galera que tava filmando filmava muito mal. Aí tem um vídeo de um cogumelo de fogo gigante, assim, muito louco. Então, Hiroshima e Nagasaki está fazendo 81 anos, Pronto, né? aí, precisava de um cogumelo de fogo no Brasil. Deixa eu te dizer uma. Mas aí tu não vê essa combustão? As florestas na Espanha, na Europa, nos Estados Unidos, tudo pegando fogo. Mas tu Então, acha que é por causa da combustão de Júpiter? Eu não acho, não. eu Acho não. acho porque ele expande, né? Tipo, esses incêndios florestais, eles estão se alastrando pela Europa, né? Se alastrando. Então, é bem a expansão, né? Júpiter é maravilhoso, mas ele, né, pode Sim. trazer essas Pronto. situações, né? Expandir problemas. Beleza. Como uma expansão de um problema recorrente, aí eu concordo totalmente com você. Tipo, tá bem maior e mais feio do que poderia, né? Mas assim, quando os incêndios no Brasil começarem mesmo, Júpiter não vai estar mais combusto. E aí se prepare, porque vai ser incêndio para arrebentar, para arrebentar. Aquelas nuvens de fumaça que a gente viu no final do Bolsonaro lá, aquilo é brincadeira para os incêndios que a gente vai pegar nessa próxima temporada de incêndio aí por causa do El Niño, tá ligado? Mas o que eu ia dizer é o seguinte: olhando pelo Calapurusha, os efeitos, né? É sempre bom pensar que os efeitos são de ida e volta, né? Então, assim, um planeta que manda um Driste, ele recebe o resultado do Driste que ele manda também através da interação com outro Graha. Então, olhar para o Driste que Marte manda para cima de Vênus e pensar no retorno que ele toma. Gêmeos é a casa da expressão, né? A casa da fala, então pode ser uma coisa muito de agressividade na fala, muita coragem de dizer coisas inadequadas, muita coisa que pode ser ofensas contra gênero, contra mulher, contra pessoas indefesas. É... Depois a gente fala sobre esse lance de refugiados aqui, Cris. O lance do Canadá também é interessante. Mas o que eu fiquei pensando é o seguinte: levando em consideração o que o Felipe falou lá no começo, que era para a gente falar da efeméride de Iraho, que entrou em Danista. E aí eu fiquei pensando em Marte, que continua em Mrigashira, né? Que é uma nakshatra que ele mesmo rege, então as características são compatíveis, né? São ressonantes. E aí, exatamente no dia do eclipse, Marte vai ter entrado em Ardra. E aí eu cheguei nisso por quê? Porque eu fui olhar justamente que o Sol, que era o que a Ana estava falando, vai estar em Axileia. Ketu vai estar em Maga. Então, assim, é um eclipse por orbe, pela distância, mas são nakshatras e signos diferentes. Planeta não respeita divisão matemática, a gente sabe disso. Quem dividiu o céu em graus, em signo e nakshatra foi a gente.
Mas a gente precisa considerar essas regras na hora de fazer análise. Então, assim, tentando ver pelo ponto de vista positivo, são signos e nakshatras diferentes que vão estar envolvidas durante o eclipse, beleza. Mas esse Marte vai estar perigoso, porque ele vai estar recebendo uma influência direta de Rahu, que está em Danista, e a gente sabe que Danista é um tambor que faz o exército marchar. E a gente lembra que foi durante esse eclipse, inclusive, que 3 anos, 2 anos atrás, 2 anos ou foi 3 anos atrás, agora eu não lembro, mas acho que são dois, que teve o ataque na rave em Israel e que começou essa bagunça todinha. Foi exatamente nesse eclipse, que no ano que aconteceu foi em outubro. Então são 2 anos, foi outubro, setembro, agosto, exatamente. Então, 2 anos atrás, foi esse eclipse que começou essa guerra toda. E a gente vai ter um outro eclipse agora bizarro, pesadíssimo também, com escala do crescimento dessa guerra. E aí, Rahu, em Danista, com Marte em Adra, véi, é guerra tecnológica. Tecnológica. Tipo, é guerra de IA e é os caras acertando alvos específicos e a coisa toda sendo controlada completamente pela mídia, pelos meios de comunicação, que é justamente a força de Gêmeos, que é essa força de comunicação que vai estar na mão de quem? De quem está fazendo a briga, que é Marte. E aí a gente vai ter o que? O efeito que a Ana falou também, de daqui a pouco, no começo de setembro, Vênus entrando em Libra e trazendo a necessidade de novos pactos sociais e pactos de políticas internacionais, que está ficando cada vez mais bizarro. Tudo isso a menos de um mês das eleições mais importantes do Sul global. Véi, a gente é brasileiro e a gente não sabe a importância que o Brasil tem. Não é piada, não, pô. Eu não sou nacionalista, não. Eu sou uma pessoa completamente antinacionalista. Mas todo dia eu entro no Times of India para ver as notícias que rolam na Índia. E não é notícia de site underground, não. Eu quero saber o que é que todo mundo olha. Estilo, qual é o UOL? Qual é o UOL? O site da UOL da Índia. Qual é? O Times of India. E lá tá rolando matérias falando da treta do Trump com o Lula. E tá dando moral pro Lula. Então, assim, veja, a gente não tem ideia do que é que está acontecendo de verdade, não, pô. A gente é completamente manipulado por essas ferramentas algorítmicas de Instagram, de YouTube, de Facebook e de Google. A gente não tem acesso às coisas que estão rolando de verdade, não. E o que vai rolar setembro, outubro, novembro, aqui no Brasil, não é brincadeira. Quer outra coisa? A Ana falou sobre esse cara que foi preso, 30 anos de abuso sexual. Beleza. Quer uma mais, véi, amarrada pelo pé, no nascimento. O Flávio Bolsonaro declarou hoje que o vice dele é o Alfredo Gaspar de Alagoas, que está sendo acusado de violência sexual contra uma criança, aliciação de menores. Mais um indicador da mesma coisa, que é um resultado, inclusive, desse Saturno olhando para Vênus, que é um careca de virgem. Então, isso é uma regra. Isso é uma regra. Tá lá. Não sei se é de Parashara ou se é de Jaimini, mas o efeito de Saturno sobre Virgem fala sobre disparidade de idade em relação à sexualidade.
Então, tanto pode dar uma pessoa que se interessa por pessoas mais velhas, ou uma pessoa. Tem. É Revert também fala sobre isso. É Revet, né? Pode crer, pode crer, pode crer. É isso mesmo. Pronto, eu tava tentando lembrar, eu falei de Revet antes de tu chegar, eu Revert acho. pode ser idade, mas também pode ser algum tipo de diferença, pode ser de tamanho também, tipo um muito grande, outro muito pequeno, ou pode ser de classe social, ou até de espiritualidade, tipo, um é, sei lá, crente, o outro é Shaiva, sabe? Uhum, Tipo universos diferentes, né? Pessoas de universos diferentes. Porque ela sim. viaja, lembra que ela tem que sair da dimensão que ela tá para ir atrás de Balarama. E aí, quando ela chega lá, ela é enorme, ele é pequeno, lembra? Então, muito doido. Então, e aí, já que voltou para peixes, né? Entra a observação que o Chris fez aqui sobre refugiados. Refugiados também é um careca de peixes, velho. E um careca da casa 12. Então, enquanto tiver treta rolando em peixes com Saturno retrógrado, vai ter muitos êxodos acontecendo, muitos tipos de deslocamentos acontecendo, inclusive deslocamentos causados por catástrofes ambientais. Então, o incêndio vai mover as pessoas de um lugar para o outro, a fome, a doença e a guerra. Os cavaleiros do Apocalipse. E o clima, né? Também refugiados climáticos, né? Sim, refugiado climático, refugiado ambiental, refugiado por epidemia. Então, assim, velho, os Estados Unidos, para mim, eu vejo o site de notícia, para mim, como se eu tivesse assistindo os Simpsons, tá ligado? Para mim é tudo uma piada, velho. Os Estados Unidos está com um surto de diarreia explosiva e as pessoas estão morrendo. Morreram pessoas de diarreia explosiva. E aí agora está tendo uma epidemia na África de ebola, numa área que está tendo conflito lá. E fala, Sarampo, sarampo sarampo, aqui. sarampo aqui no Brasil, porque a galera parou de se vacinar. Então, assim, nos últimos anos tem mais de 100 milhões de pessoas sem vacina. Então, assim, velho, isso é bizarro. É bizarro. Simplesmente as pessoas pararam de acreditar nas vacinas, velho. Então, assim, aonde a gente vai parar, né? Tipo, sem comentários. Eu não tô defendendo política, não, velho. Eu não tô nem aí pra essa parada. Muda, a cada 4 anos muda e não muda nada. Então, assim, a questão é muito, muito mais bizarra do que simplesmente quem é que vai ser presidente e quem é que não vai ser preso. Então, a gente está vivendo um período maluco. A única coisa que a gente pode realmente fazer é preservar a nossa existência para tentar continuar fazendo o melhor que a gente puder. Então, cuidar do coração, cuidar da mente, cuidar do intelecto, cuidar da boa associação. A gente tem que entender o que é que a gente está procurando nesse mundo e qual é o objetivo da gente aqui nesse mundo. Então, não vamos se deixar levar por ilusão, não. E a ilusão está cada vez mais grosseira e levando a gente para trevas cada vez mais profundas. Então, assim, tem muito assunto. A gente pode ainda ficar horas trocando ideia, mas hoje a gente começou bem cedinho. Quero deixar vocês ir dormir. Semana que vem a gente vai ter bastante efeméride para falar. Estamos aproveitando os encontros da gente agora para falar de efeméride, então eu sempre vou agradecer a presença da Ana, que faz um trabalho incrível de estudo das efemérides, sempre traz conteúdo para a gente aqui ficar cada vez mais esperto em relação ao movimento dos Grahas e como a gente olhar isso no mapa natal.
Agradeço a presença de todo mundo, a participação de vocês, as perguntas, a paciência, a tolerância e espero que eu não tenha cometido nenhuma ofensa. Se eu cometi, por favor, perdoem as minhas ofensas. Fala aí, Ana. Então, um último lembrete. Neste sábado começa o Vrata de Saturno. Então, muito bom para quem está no retorno de Saturno, na Dasha de Saturno, quem tem questões com Saturno. Para quem está no retorno de Saturno, já falei, no Ashtama de, né, Shani, seja da Lua, seja na oitava do Ascendente, seja na oitava do Sol, ou seja, todos nós. Esses votos de Saturno, eles são 16 sábados, né? Vai dar até dezembro lá. Então, tu pode fazer, claro, todos os sábados, excelente, mas também tu pode pegar alguns, 8 sábados, mais ou menos, escolher 8 sábados específicos para se restringir de alguma coisa que, tipo, no sábado de manhã eu não vou tomar café. E vou fazer o estudo do Hanuman, eu vou fazer o estudo do, sei lá, do Shani Mahatmya, vou separar roupas, vou lavar roupas, deixar elas limpinhas para fazer doação. Enfim, use a criatividade e a entrega para para tirar um pouco essa, essa coisa de dentro. Massa. Então, vou aproveitar que a gente falou sobre o Paias hoje. Vou passar um Paia pesadíssimo para esse Vrata de Saturno. Duvido quem vai chegar aqui semana após semana e dizer que conseguiu. Então, assim, vou fazer aquela valendo quem vai chegar e dizer consegui, velho, consegui, me dê uma estrelinha. No sábado, não falar mal de ninguém, não julgar ninguém. E se for fazer alguma coisa, elogiar alguém ou ajudar alguém a fazer uma tarefa difícil. Limpar uma parada, tirar um lixo, arrancar um mato, jogar alguma coisa fora, ajudar uma pessoa velhinha e fazer companhia para uma pessoa velhinha, mas principalmente o Vrata é não falar mal de ninguém no sábado, não falar mal de ninguém. Quero ver quem é que vai chegar aqui e dizer consegui, velho. Boa, tem uma que eu estou fazendo que eu escuto e canto, né? O Hanuman Chalisa, canto no sentido de aprender, né? Uhum. E daí esse é indicado fazer consecutivo, né? Não só no sábado, pode começar no sábado e fazer 40 dias. 40 dias pode dedicar para alguém também. Tipo, eu estou dedicando para alguém, né? Eu sei que não faço nada. E, barra, não é queridão demais, assim. Ele é muito bondoso nessa coisa de nos ensinar devoção, amorosidade, sabe? E Sim. eu tô bem conectada com o Hanuman. Hanuman é massa, velho. O Hanuman é massa. O Prana. Então, ó, o Chris ele já fez aqui o Hanuman Chaliza, vai fazer de novo então os 40 dias. E a Rafaela disse que vai ser difícil ela não criticar porque ela vai no teatro. Então, assim, não externalize a crítica, pelo menos. Então, o que acontece dentro de você é inevitável. Mas aquilo que você externaliza é controlável. Então, você não vai ser culpada pelo que você pensa, nem pelo que você sente,
mas você vai sempre ser culpada pelo que você faz. Fala aí, Cris. Começa sábado agora, Alexandre. Fala aí. Queria só deixar um adendo aí que, Ana, foi o Goura que pediu pra mim te chamar aí, pra te incomodar. Sim, e tá provado na gravação, né? Eu tenho provas concretas de que eu não falei isso, pelo menos no período da gravação. E antes da gravação eu falei, vou dar um tempo para ver se a Ana chega antes de eu colocar para gravar. Foi isso que eu falei. Então, assim, se isso foi uma invocação auspiciosa, pelo menos. Eu agradeço, eu pensei que você já estava dormindo. Galera aqui não Eu dorme, não. agradeço, agradeço. Tamo junto. Então, boa noite, um bom descanso para todo mundo, uma boa semana. Mandem perguntas no grupo, vamos interagir e agradeço demais a presença de vocês. Quem estiver assistindo pelo YouTube, né, agora no final, quem chegou até o final, manda like, curte, manda para os amigos, compartilha as efemérides. Vanchakalpa tarubhyascha kirpasindu eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshurumilitam Yana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Boa noite, galera. Se cuidem. Até mais. Tchau.